Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente teve aí, cara, nossa múltipla batendo, hein? Vitória do Flamengo em mais de 10,5 escanteios. Já bateu no primeiro tempo, já o Flamengo ganhando de 1-0. Óbvio que depois tinha que confirmar o resultado, foi 3-0. E na sequência também, a dica que a gente falou para vocês, bateu, né? Porque só no primeiro tempo foram 11 escanteios. Cara, muito feliz, convido você a entrar no nosso grupo aí do Telegram, nosso grupo de dicas esportivas, né? Também de prêmios. E você tem todos os links, tem tudo lá para você participar, né? E tá concorrendo a prêmios e tudo mais. Lembrando que você tem até R$7.000 de bônus na Elizabeth no primeiro depósito, logo após o cadastro. Também tem prêmios aí, tem muita coisa que vai rolar esse ano aí pra gente trazer para vocês. Entra no nosso grupo aí que você não vai se arrepender. Os nossos outros patrocinadores estão aí, a Sonora Acústica, a melhor acústica do Rio de Janeiro, vai deixar você sem escutar os ruídos da rua, vai fazer a acústica do seu estúdio, né? Você está fazendo seu estúdio de podcast também? Pode consultar aí a Sonora Acústica, tem o arroba deles aqui na descrição, no comentário fixado, né? Agradecer todos os nossos patrocinadores. Eu quero começar aqui chamando a coletiva, né, do técnico Tite após essa vitória de 3-0 sobre o Volta Redonda. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pela zona mista. Vamos de zona mista e na sequência a coletiva com o técnico Tite, porque eu sei que vocês gostam de bastidores. Mesmo no carnaval vocês estão aqui, tem sempre alguém aqui para acompanhar e saber como é que foi zona mista e coletiva. Já há 2 meses, a novela envolvendo o Léo Ortiz, atualizações quase que diárias, você às vezes falando que está difícil o lado do Bragantino, contando com a compreensão do atleta. Em qual estágio está essa transação e se ainda existe o tom de otimismo por essa contratação do zagueiro? Assim, é muito ruim sempre ouvir essa novela envolvida. Não é novela, são números grandes, são números em que a gente precisa analisar se são pertinentes. O detentor do jogador quer um determinado valor, o Flamengo entende que precisa pagar um outro valor e a gente continua em negociação. Se um dia quem está vendendo entende que não tem que mais ficar nessa negociação, ou quem está comprando não precisa mais estar dentro dessa negociação, se para. Por enquanto é isso. Então, assim, não tem novela, se tem negociações responsáveis, transparentes, e que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência. O bom sempre, eu sempre falo isso, é ter entregue ou entregar ao técnico no primeiro dia todos os jogadores. Às vezes não é possível, a janela ainda está aberta, pertinente ainda de fazer algumas contratações, e é isso que o Flamengo está tentando se reforçar, ainda mais do que se reforçou até agora, para essa temporada de 2024. O Tite tinha pedido um ponta-direita, né? A gente sabe que o Flamengo tentou a contratação do Luiz Henrique, acabou não conseguindo. Queria saber, já tem algum plano B agora no radar para essa posição que o Tite tanto pediu, ou deve seguir até o meio do ano, pelo menos, a próxima janela, só com o Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves na posição? Assim, as reuniões em relação às análises do elenco são semanais, são contínuas, e a gente entende que precisa contratar para uma outra posição, não essa, nesse momento. E a gente está tentando o Léo Ortiz, a gente está tentando analisar outros jogadores. É ruim falar plano A, plano B ou plano C, porque aí quando o jogador não vem, ele se enquadra automaticamente na letra subsequente, né? Se não é o plano A, é o plano B, é o plano C. Então não é isso, a gente vai analisando, a gente vai entrando em contato com quem é responsável pelos jogadores, e a gente vai tentando as contratações, desde que elas se enquadrem dentro do perfil do Flamengo e estejam em conjunto com a diretoria e a comissão técnica. Marcos, Só uma a situação pergunta. O Matheus, filho do Tite, né, auxiliar, agora acabou de dizer, agora na coletiva, que fez sim contato com o Igor Coronado para saber a situação dele e que passou isso para a diretoria. Queria saber se existe algum tipo de negociação com esse jogador. Zero. Zero, chance zero então. Zero, não tem. Marcos, Thiago Maia e Mateuzinho.
Assim, até em respeito ao jogador, não é chance zero. O que eu te falei é que não tem nenhuma negociação em curso. É porque fala, jogador tal, zero, chance zero. Aí é um desrespeito com o jogador. Então, assim, eu estou falando que não tem nada em curso com esse jogador e nunca se iniciou. Ok, obrigado. O Thiago Maia e o Mateuzinho mudou de panorama, tem chance de finalizar essa negociação nesses próximos dias? O Thiago Maia e o Mateuzinho estão, teoricamente, nessa mesma esfera de negociação quando a gente precisa contratar algum jogador. Quando a gente também vende jogador, a gente tenta vender pelo melhor número possível, melhor possibilidade para o Flamengo. E às vezes você precisa de alguns pontos em que contratuais que se travam. E você trabalha dia a dia para ir destravando. Eu acredito que as coisas irão acontecer e acredito que o Mateuzinho ainda saia um pouquinho na frente do que está o Thiago Maia. Marcos, a questão é do Gabigol, porque o tempo vai passando, vai chegando o dia que ele pode assinar um pré-contrato. O Landim lá nos Estados Unidos falou que a situação estava distante, o agente dele disse que tinha um acordo verbal. Qual a situação hoje? Há uma negociação ainda em curso para a renovação? Há um acerto verbal? O que está acontecendo com o Gabigol? Vai se resolver na hora certa. Na hora que for possível. Eu não vou falar na hora certa, porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outra. O Gabigol será resolvido na hora possível e eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo. Mas a intenção de vocês é renovar com o jogador? A situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e bom tom para o Flamengo. Ok, Sobre o beleza. Juan, não sei A se última. Sobre o Juan, não sei se alguém já perguntou, não sei se você falou sobre, mas eu vi que o Bruno Spindel disse na coletiva de imprensa que ele se surpreendeu com a notícia de que o Juan estava indo para a CBF porque aparentemente ele está trabalhando normalmente no Flamengo. Ele vai sair mesmo? Não vai? Assim, primeiro, para mim não é nenhuma surpresa, para mim zero surpresa, o Juan ser analisado, ser convidado para trabalhar na CBF, porque eu sei muito bem o tamanho do Juan, eu sei o profissional que ele é, então para mim não tenho nenhuma surpresa neste sentido. Quanto à questão final dele estar certo com a CBF ou não, em nenhum momento ele passou para a gente isso diretamente. Ele vem trabalhando, vem estando dentro do CT, vem nas viagens normalmente como estava na pré-temporada, que vocês podiam acompanhar. Então, assim, não vejo nem surpresa, mas eu vejo com bastante naturalidade um convite ao Juan, porque eu sei bem, mesmo questionado por muita gente, eu sei bem o tamanho dele e a importância dele, pelo menos para mim aqui no departamento de futebol. Até agora. Ele é funcionário do Flamengo, é um membro da comissão técnica do Flamengo desde 2019. Ele é um membro da comissão técnica que ganhou duas Libertadores, ganhou dois brasileiros aqui com a gente, ganhou uma Recopa, uma Supercopa. Ele é um super campeão na posição dele também. E, mais uma vez, eu não vejo nenhuma surpresa ele ir para a CBF. Eu acho que até está de parabéns quem convidou. É lógico que eu vou fazer o possível para manter ele aqui, porque é o meu papel. Agora, Marcos, só um minutinho, só mais uma. Acho que seria importante você, como quem responde pelo departamento de futebol, falar um pouco dessas trocas aí, que saiu o Skinner, saiu o Fabinho, chega o novo gerente, enfim, Luiz. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. As trocas foram movimentações internas que a gente entendeu que teria que fazer, porque poderia fazer. E quando sai perdão aqui, porque me desconcentrou aqui. Quando saiu o Fabinho, a gente entendeu que teria que fazer algumas movimentações. Ou você vai para o mercado fazer uma contratação, ou você analisa internamente se você tem um profissional qualificado para essa posição. O que eu acho é que a gente não pode ter o preconceito de se tem um profissional à altura que a gente entenda que possa exercer a função internamente no clube, não colocá-lo. E foi isso que a gente fez. A gente botou o Luiz
exatamente por isso, porque a gente entende, eu entendo, o presidente entende que ele tem qualidade para essa função e foi feito isso. A gente, é uma movimentação interna, isso toda hora troca, até lá na ESPN eu vejo que uma hora sai o diretor, o cara sai da bancada, o outro vai para o lado. Essa é movimentação que não tem que ser questionada. Beleza. Tem que ser explicada e entenda a tua pergunta, só não tem que ser questionada. Primeiro, parabéns pela vitória. Já tinha tempo já que você não atuava pelo Flamengo entre o elenco principal, né? Ainda mais o misto. E a minha pergunta é bem direta, assim, o sentimento o Tite, ele gosta muito da defesa emplacada. E a gente hoje viu o Fabrício Bruno e o Davi Luiz também já estavam tempo sem jogar, voltando à equipe principal e você também juntamente com ele. Qual o sentimento de ter o Tite como um treinador e o quanto ele agrega também na parte defensiva, ainda mais na ajuda do goleiro? A gente viu você atuando muito também como o Rossi faz nas partidas, né? Organizando muita defesa, ajudando os jogadores de meio de campo e algumas vezes você até ajustou o posicionamento do Wesley, que às vezes ficava muito apagado em alguns momentos da partida. O quanto o Tite tem ajudado vocês nisso? O Tite, ele é um cara muito... que ele trabalha muito bem o sistema defensivo, como eu disse. E a gente ali atrás, a gente está vendo o campo inteiro, a gente tenta ajustar melhor a equipe, para que não possa haver finalizações no gol. E acho que está dando certo, a gente está sofrendo poucas finalizações, isso é o que importa, e não tomando gol ainda é melhor ainda. Matheus, não é novidade para ninguém que o gramado do Maracanã não está legal. Você ficou ali do lado do setor norte no primeiro tempo, algumas vezes a bola foi recuada para você e tinha ali uma irregularidade. O quanto isso prejudica o trabalho de você, do Rossi, dos jogadores, dos goleiros? Muito, só não dos goleiros. O gramado está muito ruim, muito duro, muito duro. Acho que teve até um lance com o Ayrton, bate um lateral, a bola quica dentro da área e passa por cima do gol. Você tem uma noção de como o campo está muito ruim, muito duro. A hora que você vai fazer um lançamento, pisa o pé de apoio, o joelho dói. Está muito ruim mesmo, isso atrapalha muito, porque o Flamengo é um time que gosta de ter a bola, que gosta de trabalhar. E a hora que a bola vem, ela vem pingando, que está muito ruim. Você tem que recalcular o domínio, recalcular o passe. Está muito ruim mesmo, a gente espera que arrume, que conserte isso, porque o Flamengo precisa de um campo bom para executar um bom futebol. Matheus, enquanto você estava aqui, enquanto o Tite estava comandando a equipe do Flamengo no Orlando, você ficou aqui no Rio, comandado pelo Mário Jorge, e jogou as partidas contra o Português e o Nova Iguaçu e exerceu uma espécie de liderança. Como foi para você? Você viveu, você é praticamente um garoto do Ninho. Como foi exercer esse papel de liderança com os companheiros no time profissional? Muito bom, acho que ano passado eu fiz bastante bons jogos ano passado. Criei uma casca e isso me ajudou bastante para a sequência da minha carreira. E ter ficado aqui, ter sido capitão e líder desse grupo que disputou esses primeiros jogos foi muito bom até para minha evolução pessoal. Matheus, ainda falando sobre esses jogos que você ficou aqui no Rio, o Mário Jorge falou, né, que você pediu para ficar por aqui e hoje você teve mais uma oportunidade. Queria que você falasse o quanto esses jogos são importantes para você manter, né, o ritmo de jogo e estar à disposição do Tite sempre que for necessário. Sim, eu pedi para ficar, realmente fui até o Tite pedir para ficar. Para mim ganhar ritmo de jogo, e isso me ajuda mais a competir a posição, competir a posição com o Rossi. E fiz bons jogos e acredito que eu estou na briga pela disputa da posição. Matheus, uma outra pergunta, o Flamengo hoje ganhou sem tomar gols, isso é importante também, um placar um pouco mais elástico, que normalmente não vem acontecendo. Uma outra pergunta para você, eu queria que você falasse sobre isso e também sobre esse caso da bola. Efetivamente, você que joga com os pés e com as mãos, a bola do Campeonato Carioca efetivamente é ruim? É muito ruim. A gente até brinca que essa bola é para aposentar goleiro, porque é muito ruim mesmo. Qualquer chute que vem, ela vem variando. Você pega uma bola, a bola sai, vem uma bola pequena, depois, na hora que a bola sai de novo, volta uma menor, uma bexiga grande. Mas é muito ruim, ainda mais com o Maracanã do jeito que está, complica mais ainda pra gente, pro Flamengo que quer ter a bola o tempo todo, quer jogar, precisa de um campo bom. A bola é da federação, né? Isso daí é o patrocínio da federação, mas o campo precisa estar melhor, o campo precisa estar bom para nós poder executar um bom futebol. Beleza, a última pergunta. Não ter tomado gol é muito bom para a posição do goleiro. Você ganha confiança, ganha mérito e isso tem que exaltar o trabalho do Tite. A gente sofre poucas finalizações no gol, o sistema defensivo é muito forte e isso ajuda muito.
Beleza? Boa noite para vocês, Tite aqui, Luana Trindade da Flá TV. Flamengo hoje com bastante volume de ataque, mais uma vez sem sofrer gols. Avalia pra gente como foi essa partida, se já está pegando a cara do Tite, se o time já está com a cara do Tite. Obrigada. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado e do volume grande, achar que as coisas ela já é um processo todo. E eu tenho ouvido algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe, e foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. Oi, Tite, boa noite, Matheus. Exatamente em cima desse ponto eu queria colocar para você. A tua equipe hoje ela manteve um padrão do início ao fim em termos de taticamente. Você começou com o Luiz Araújo de um lado, puxou o De La Cruz para o meio e teve o Bruno Henrique, que foi mantido até o final, e do outro lado depois você pôs o Cebolinha e fez as outras mexidas, enfim, com os jogadores de meio de campo. Eu queria que você nos passasse essa avaliação, porque é um jogo valendo 3 pontos, mas também é para sua análise, observação, esse tipo de jogo que a gente tem no Campeonato Carioca, onde também, na quinta-feira, após o Carnaval, vai ter um jogo muito semelhante, longe daqui, contra o Bangu, vai ser em Sergipe. Mas eu queria saber como é que você está observando e fazendo esses testes, essas mexidas, mantendo uma estrutura do time jogar. São oportunidades da equipe. Falando em termos táticos, a pergunta em termos táticos, ela está ajustada com externos. Desde o ano passado a gente ajustou e ela está coordenada. Ela precisa de tempo para coordenar com o flutuador, com o articulador. Ou vocês acham que em outras equipes que eu tinha articulador do lado direito, eu fiz assim, o cara flutuador e o cara começou a jogar na hora? Não. Eu vou dar um exemplo de uma equipe que encantou, sem estabelecer... Não vou comparar aqui, mas me ajuda aí, Matheus. É isso aí. Precisa de tempo para ajustar a flutuação. Do flutuador para passagem, para sincronia, para o movimento, que daqui a pouco o adversário... Então, uma já tem dominada, a outra precisa de tempo para ser ajustada. Boa noite, Tite, parabéns pela vitória. Queria que você fizesse mais que um resumo desse jogo de hoje, mas também da semana, onde você encontrou 3 jogos, um gramado bastante prejudicado, 2 clássicos e conseguiu sair com 2 resultados positivos e um empate. O que dá para tirar de impressão para o torcedor a partir dessa semana tão conturbada? Vou falar só a respeito do gramado. Depois o Matheus me ajuda. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável, eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada, ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Então não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Semana eu acredito que uma carga mental também muito grande. Tu voltar da pré-temporada. Acho que quando a gente estava conversando após o jogo contra o Botafogo, acho que fazia uma semana que a gente tinha chego também de viagem da pré-temporada e pegando essa sequência forte de clássicos. Então, a gente ter a consciência dos caminhos que a gente está seguindo, da gente saber que vai ter... Lógico que clássico é sempre mais difícil manter o nível de atuação, manter o padrão de construção, manter o número alto de finalização e chance criada, só que a gente também entendeu que a gente chegou, pegou um jogo do Vasco extremamente difícil, na sequência pegou o Botafogo extremamente difícil, e tu exigiu uma carga dos atletas de concentração alta,
nível alto, tanto nos trabalhos quanto no dia a dia, no vídeo, chegar e demonstrar no jogo é difícil. Então, parabéns também para todos eles que conseguiram dar resposta durante a semana e no jogo hoje também. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Vou aproveitar o Matheus aqui, se o Tite quiser responder também, fica à vontade. Essa semana, o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, disse que você chegou a fazer um contato com o Igor para saber como é que estava a situação dele lá no Etihad, etc. Eu queria saber se é um indicativo de que vocês estão esperando por mais um meio-campista, ou entendendo que há necessidade de contratar mais um meio-campista, ou o foco realmente está na zaga e na ponta direita? A gente acompanhou o ano passado diversos campeonatos, no momento que a gente estava off, né, sem trabalhar. Então a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de diversos atletas. A gente deixou muito claro para a direção as nossas ideias de contratação, e também a gente tem que estar aberto a oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, num elenco forte, que eles possam vir, competir, e que a gente tem noção também que as datas FIFA podem machucar bastante a nossa equipe. Então, nesse cenário inteiro, tive um contato com ele para saber qual a ideia dele, como é que estava a situação, e depois tudo foi conversado com a direção. Em off, é uma linguagem de jovem que quer dizer desempregado. Em off é desempregado. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Eu sou o Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Eu queria saber do senhor, Tite, se existe a possibilidade, se passa pela sua cabeça, abrir mais caminho pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas fazer mais ultrapassagens, ser um jogador mais agudo para chegar à linha de fundo. Ele apareceu e foi muito bem no primeiro semestre do ano passado, ainda com o técnico Vitor Pereira, justamente mais agudo, no terceiro terço do campo, né, no terço final. Eu gostaria de saber do senhor se existe essa possibilidade, se passa pela sua cabeça que o Ayrton Lucas participe mais de maneira aguda no campo de ataque. Obrigado. Pergunta tática, resposta tática. Na triangulação pelo lado esquerdo, ele é o jogador que vem por dentro da iniciação e que ataca canal central ou lateral com ultrapassagem. Tem sim, como aconteceu no jogo de hoje. Sim, essa movimentação, essa coordenação vai lhe permitir essa situação com essa orientação. Acredito que talvez falte até um pouco, às vezes, a gente conseguir equilibrar um pouquinho mais o lado direito e esquerdo, que vai demonstrar isso que ele falou. Mas também, como a gente fala, está caminhando e a gente também quer que aconteça. E eu tenho que fazer um pedido de desculpa, aí, vão me permitir. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Eu dei ele uma função que ela não é usual dele e não é a melhor função dele. Por vezes tu quer oportunizar os atletas e te dá uma condição, e entendia, digo, deixa eu ver como ele, como segundo meio-campista central, com o De La Cruz mais à frente, não é a posição dele. Eu e a comissão técnica todas erramos e prejudicamos ele. Eu estou pedindo desculpa deles, entendemos o desempenho por essa questão. Ele é 10, ou ele é 7, ou ele é 11 de recomposição, como estava tendo em outro momento. E eu tenho que ser justo. Eu preciso, isso vai me deixar em paz, e ele tem que saber, a família dele tem que saber. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Hoje tivemos a possibilidade de ver, jogando lado a lado logo de início, o De La Cruz e o Luiz Araújo. Luiz Araújo também foi muito bem na partida e foi decisivo no primeiro gol, tendo participado também de boa parte do jogo. E eu queria que o senhor comentasse a respeito, né, da participação desses dois jogadores lado a lado. Inicialmente, até o Luiz Araújo foi sacado da equipe para a entrada do De La Cruz, não exatamente na mesma função, mas os dois participando lado a lado dessa partida. Nós temos dois baita jogadores, nós temos muita qualidade de elenco, cara. Fica difícil para a gente tomar decisões em um jogo ou no outro. O Luiz é um menino que vem trabalhando duro desde que a gente chegou, ganhou um espaço dele e tem um espaço muito marcante com a gente. Então a gente acredita que a gente pode arrumar maneiras de potencializar todos. O Luiz, o Nico, o Arrasca, o Gerson, todos esses atletas que a gente tem que saber e entender e dar o tempo para entender como essas peças vão funcionar junto também. Tite aqui.
Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Marcos Martins, no canal da QSRN. Hoje, Tite, o Alan começou como titular, né? Eu queria te perguntar se existe a possibilidade futura do Alan iniciar o jogo ao lado do Pulgar, na abertura do meio-campo. Uma composição que talvez pudesse entregar mais até na construção inicial mesmo do Flamengo. Queria te perguntar se existe essa possibilidade. Obrigado. O Alan está retomando, ele ficou um ano parado, quase isso? Não, me ajudem. 3 meses na reta final do ano passado. Na reta final do ano passado, ele vinha de alguns, desculpa, mas com menos, mas ele com bastante tempo. E a gente recuperou ele no final. Ele está retomando um melhor nível, uma melhor condição. Por mais treinamentos que tu faça, o ritmo de jogo, quando tu tem um tempo muito espaçado, ficando fora, vai retomar. É um jogador muito concentrado no que ele faz, com muita qualidade que tem. Falei isso para dizer assim que o campo, a bola vai falar, as circunstâncias, os momentos podem falar, tal qual eu fiz em relação ao Vitor Hugo, e tenho dizendo que ele não tem. Daqui a pouco, em outro momento, eles possam estar e estar num bom desempenho, mas pós-retomada, numa melhor condição. Eu digo que a bola tudo é possível. Eu já aprendi que não dá para dizer assim, não vai produzir, não vai, não. Daqui a pouco ela se ajusta, ela se molda, desde que a gente tenha a condição de oportunizar e ver. Boa noite, Tite e Matheus. Recentemente, o Flamengo teve 2 saídas no departamento de futebol, né? Saíram o Fabinho e também o Juan, e agora o Carlos Noval e o Luiz Carlos assumem os cargos, inclusive tem essa unificação de setores. Sim, então, o Juan está com a saída encaminhada para a CBF, é o que a gente tem de informação. E aproveitando a deixa, até que ponto que essas mudanças que o Flamengo indicou, que o Flamengo mostrou, até que ponto essas mudanças interferem no dia a dia do trabalho do Flamengo, no seu trabalho, inclusive? É uma situação institucional também importante que o Bruno pode falar com muito maior capacidade. Primeiro, não tem nada oficial nesse sentido aí sobre o Juan. O Juan, até a gente tomou um susto quando saiu uma matéria dizendo que o Juan tinha ido para a CBF. Por acaso, eu e Marcos, a gente estava numa reunião fora do Flamengo, fora do CT, e imediatamente eu liguei para lá, o Juan estava no campo, trabalhando normalmente com a comissão técnica, em todas as rotinas que fazem parte do escopo de trabalho dele, normalmente. Então uma pessoa de um caráter incrível, um excelente profissional, e que está seguindo o trabalho dele normal, sem alteração nenhuma no Flamengo. O Luiz Carlos é o novo gerente de futebol, com a saída do Fabinho para o Corinthians. Óbvio, sempre a gente fica triste de um companheiro de trabalho estar saindo, mas ele está indo para uma função de diretor de um clube grande do país. A gente deseja boa sorte a ele e fica, vamos dizer assim, como é que diz, é um reconhecimento do mercado a capacidade do Fabinho, né? Então, em relação ao trabalho dentro do clube, o clube tem toda uma estrutura profissional que trabalha junto com os atletas e com a comissão técnica. O Marcinho, que hoje está na supervisão, junto com o Luiz Carlos na gerência de futebol, e o trabalho, todas as funções que precisam ser desempenhadas por cada área. E, novamente, assim, futebol é um esporte extremamente complexo. A gente tem a liderança do Tite e todas as funções que precisam ser executadas para apoiar o Tite, a comissão técnica e os atletas no dia a dia, continuam sendo executadas na sua totalidade. Então, a gente já deu as boas-vindas ao Luiz Carlos, é um profissional que o clube confia muito, é da minha confiança, é da confiança do Marcos Braz, da confiança do presidente Rodolfo Landim, do CEO Reinaldo Belotti. Então, a gente está muito tranquilo
com o movimento que foi feito em substituição ao Fabinho, e todos nós juntos estamos trabalhando para que seja um ano de muito sucesso, de muita alegria para a nação rubro-negra, que sob a liderança do Tite a gente possa juntos conquistar grandes títulos. É isso? Vamos para a última, então. Oi, Tite, Bruno, Matheus, boa noite. Eu sou Marcelo Marinho, da Litoral News. Tite, você citou aí da questão da acomodação do time com 2 externos, 2 pontas, e também com o flutuador. Eu queria entender de você se é uma ideia trabalhar com essas possibilidades de variação tática para a temporada, para enquadrar o esquema para aquilo que o adversário oferece, que o Flamengo melhor pode se adaptar àquele jogo. E se dentro do time com 2 flutuadores, como você chamou, você tem jogado mais com o Everton Cebolinha, aberto pelo setor esquerdo. Dá para imaginar uma inversão, jogar com o Luiz, com o próprio Cebola, pelo lado direito, quando tiver Nico e Jorginho de Arrascaeta? O externo agudo, quando for flutuação, pode ser de um lado, pode ser de outro. Sim. E nós voltamos ao melhor nível dos externos. Que bom. Luiz bem, BH bem, Cebolinha bem. Pô, que legal, cara. Que bom, que bom. Sabe, seu melhor nível. Só que uma, ela precisa de tempo para que ela possa se ajustar. Eu estava sendo relutante para dizer assim... Vocês acham que eu fiz com o Jadson assim para que ele fosse o melhor jogador do campeonato 2015? Ele precisa de tempo para mim. Eu só estou falando de uma história de um jogador de flutuação com características que ela possa. Se tu pegar, eu não estou comparando o jogador, entenda bem, eu estou comparando função. Vocês acham que Bernardo Silva, que é um articulador dentro do City, não demorou tempo, porque ele jogou por dentro, bastante tempo para que ele pudesse produzir, e a mecânica toda. Tá? Só estou dando aspectos para refletir. Porque uma a gente já tem dominada, a outra a gente precisa potencializar e trabalhar para que ela possa ser desenvolvida, para ver e ter esses dois, estrategicamente, essas duas possibilidades. Inclusive com o agudo do lado contrário. Só para entender uma questão de nomenclatura que você usou, você considera o Arrascaeta um articulador e o Nico um flutuador? O Nico está mais perto do 5. O Nico está mais perto, está mais perto do 10 do que do 5. O Arrascaeta é 10. O Nico está perto do Arrascaeta. O segundo mais perto de primeiro meio-campista é Gerson, porque as funções e as virtudes deles, que podem ser a Alan, que pode ser o Igor, pode. Só para me fiz entender? O Nico está perto de Arrascaeta, Gerson está mais perto de Pulgar. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Obrigado, professor Tite.